Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Evandro Ribeiro, yo soy coordinador general de educación a distancia del Claretiano Centro Universitario en Brasil y yo estoy aquí para hablar a ustedes acerca de duas comunicaciones que submetí al evento. Les pido primeiramente desculpa por não poder participar presencialmente com ustedes. En este momento estou regressando ao Brasil. Les pido desculpa também por hablar um pouquinho de portunhol, ou seja, português com espanhol, mas acredito que todos ustedes poderão compreender um pouco a minha fala. Bueno, eu submeti dois trabalhos para o Congresso em Loja, sendo o primeiro intitulado de la autoevaluação como instrumento para a melhora contínua de la calidade em las instituições de educação superior, um estudo de caso da Universidade Claretiana de Brasil, que trata um pouco da perspectiva da autoavaliação institucional enquanto um mecanismo para melhoria da qualidade, melhoria de seus processos, e esta forma de evaluar é uma prerrogativa do Ministério da Educação de Brasil. E no segundo trabalho, na segunda comunicação, eu trago uma experiência de avaliação de cursos de grado na modalidade à distância, os cursos de Educação e Desporto, Engenharia Elétrica e Música, que foram cursos que passaram por um processo de avaliação para reconhecimento e tiveram um excelente resultado. E o título do trabalho é O processo de avaliação para reconhecimento de cursos de grado em la modalidade à distância, um relato de experiência de los cursos de Educação e Desporto, Engenharia Elétrica e Música. Les pido desculpa porque en el slide há um pequenito erro e eu coloquei curso de Engenharia Mecânica, mas o correto é Engenharia Elétrica. Bueno, todo o trabalho em Claretiano Centro Universitário está pautado em uma prerrogativa da legislação vigente, na qual tem como grande responsável por toda a organização desta sistemática de avaliação um órgão ligado ao Ministério da Educação chamado Sistema Nacional de Evaluação das Instituições de Enseñanza Superior, cuja sigla é SINAIS. El SINAIS está formado por dois tipos principais de evaluações. A primeira delas, chamada evaluações externas, onde são evaluadas as instituições na perspectiva de seu credenciamento para poderem atuar enquanto universidades e a cada 5 anos ou 3 anos passam por um processo de renovação de reconhecimento, tudo isso na perspectiva da avaliação das instituições, avaliação dos cursos nas perspectivas de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento, e também uma avaliação de desempenho de los estudantes, também chamada de ENAD, na qual os estudantes são submetidos a um rigoroso processo evaluativo na qual são considerados todos os conteúdos apresentados em lo curso, além de outros contextos que o Ministério da Educação aponta como fundamentais para a sua formação profissional. Internamente, que é o objeto principal deste primeiro trabalho na qual estou falando, a autoevaluação institucional, que é um mecanismo criado pelas instituições para medir sua qualidade à la percepção de seus estudantes quanto aos serviços prestados, e este mecanismo, este instrumento, ele é submetido ao Ministério da Educação para que se comprove que as instituições estão de fato fazendo seus projetos de autoevaluação institucional. Bueno, además, o objetivo desta minha apresentação, como eu disse anteriormente, é destacar o sistema de autoevaluação institucional criado por la Universidade Claretiana como uma ferramenta de avaliação da qualidade com o propósito de la implementação de programas de melhora contínua, e também vou apresentar como este sistema se possibilitou que cursos com grande especificidade ofertados em la modalidade à distância ha tenido um excelente resultado em sua avaliação para seu reconhecimento. Vou tratar especificamente de los cursos de música, engenharia elétrica e educação desportiva.
antes de entrar no mérito das metodologias, vou falar um pouco sobre o perfil institucional del Claretiano Centro Universitário. É a maior instituição católica de educação à distância de Brasil, com cerca de 25.000 alunos, possui cerca de 35 cursos de grado em las áreas de saúde, engenharia, enfermeria, tecnologias, formação de professores, gestão e biblioteconomia. Há também uma grande atividade em cursos de saúde no formato de semipresenciais, ou seja, cursos híbridos com grande carga de atividades presenciais. A instituição também possui cerca de 50 cursos de pós-grado em nível de lato sensu e é, como eu disse anteriormente, a maior instituição católica de educação à distância do Brasil. É uma instituição muito bem avaliada pelo Ministério da Educação, com indicadores 4 em um conceito que vai de 0 a 5 em suas últimas avaliações anuais. Bueno, conhecida um pouco do perfil de nossa instituição, vou falar um pouco com vocês sobre como foi o desenvolvimento das metodologias. O primeiro trabalho, que se refere ao processo de autoevaluação institucional, foi elaborado a partir de um estudo de caso. E o segundo trabalho, que se refere às avaliações de reconhecimento dos cursos, foi elaborado a partir de um relato de experiência na qual eu pude descrever todo o processo estando à frente de todas as visitas dos cursos referidos neste trabalho. Bueno, como é que está consolidado, como é que se desenvolveu o sistema de autoevaluação del Claretiano? Foi concebido a partir de 6 objetivos distintos, e são eles: redimensionar e expandir a capacidade de la ação desde o ponto de vista de la qualidade, dinamizar a interrelação entre os diversos sectores da Universidade Claretiana, instituir um processo regular de autoevaluação e autocrítica buscando a melhora da qualidade das atividades acadêmicas, administrativas e sociais, conduzir o processo contínuo de discussão da comunidade acadêmica buscando a formulação de novas propostas, disponer de forma regular e constante os subsídios para que as ações sejam desarrolladas e, por último, analisar e proponer indicadores de cambios em las áreas pedagógicas, acadêmico-científico-tecnológicas, de extensão e administrativa. A partir destes objetivos, se constituiu um importante sistema de avaliação institucional composto por algumas avaliações, cada uma dentro de sua perspectiva, ou seja, de sua área de atuação. Destaco aqui primeiramente a avaliação aberta, realizada para os estudantes de los cursos presenciales em 2 meses, maio e outubro de cada ano, onde os alunos são estimulados a evaluar diversos aspectos da instituição, tales como cuerpo de docentes e professores, infraestrutura, serviços, coordenações, etc. Nessa ocasião, se forma um grupo de 5 a 8 alunos, de los quais discutem e relatam suas impressões acerca de los indicadores. Participam deste processo coordenadores de curso, membros da alta direção, todos eles com o propósito de escutar um pouco do que os alunos têm a dizer. Outra avaliação importante é chamada de avaliação semestral, que se parece um pouquinho com a avaliação aberta, porém é aplicada ao universo de alunos dos cursos de grado e pós-grado em la modalidade à distância. Esta avaliação é aplicada em formato online em ambiente virtual de aprendizagem. O instrumento está dividido em 7 dimensões: desenvolvimento acadêmico e personal, gestão e organização institucional, infraestrutura física, recursos humanos, educação à distância, recursos didáticos de aprendizagem e índice de satisfação. Outras avaliações também de grande importância são as avaliações que fazem uma análise criteriosa do corpo de professores, e esta avaliação é chamada de avaliação de docentes e tutores, e uma segunda que avalia todo o corpo técnico administrativo para que a instituição consiga saber como está o índice de satisfação de seus estudantes a partir da perspectiva dos seus professores ou da perspectiva do seu corpo técnico administrativo. Uma outra avaliação sugerida também por o Ministério da Educação é a avaliação da comunidade,
cuyo objetivo é evaluar a percepção da sociedade quanto à importância da universidade em lo contexto social e sua representatividade enquanto um recurso de transformação política e social. Ou seja, a comunidade diz à instituição como ela enxerga todos os trabalhos e serviços oferecidos por ela, por toda a sociedade. É uma ferramenta muito importante para evaluar a representatividade da instituição em la sociedade como um todo. Um tipo muito interessante de avaliação também, esta em caráter acadêmico em si, é a avaliação semestral interdisciplinar, também chamada DIASE, que é um instrumento de avaliação aplicado a los estudantes al final de cada semestre e é compuesta por questões de caráter interdisciplinar fundamentada em las evaluações do Ministério da Educação. Este tipo específico de avaliação é uma preparação para uma avaliação externa do Ministério da Educação, como eu disse anteriormente, chamada Exame Nacional de Desempenho Estudantil, ou seja, a instituição aplica uma prova semelhante a esta para que os alunos a cada semestre estejam num processo de preparação para este importante exame que ocorre geralmente ao final do curso. Há uma outra preocupação do Ministério da Educação em Brasil, que é quanto à avaliação dos graduados, dos egressos, daqueles alunos que terminam seus cursos e estão inseridos no mercado de trabalho. Portanto, a instituição configurou uma avaliação chamada de avaliação de egressos, aplicada a todos estes estudantes assim que terminam seus cursos e quando estão inseridos em mercado de trabalho. A meta-avaliação é um grande compêndio de todas essas avaliações que eu disse anteriormente, cujo objetivo é evaluar se os instrumentos avaliativos que foram aplicados aos estudantes, ao corpo docente, estão de fato ocorrendo de forma eficiente e também uma análise dos seus resultados. A partir desta meta-avaliação, é possível que sejam implementadas melhorias em los instrumentos e os resultados são utilizados para a tomada de decisão por lo cuerpo diretivo e todos os demais agentes involucrados em los processos institucionais. Como recorte desta investigação, eu me baseei em um período de 2015 a 2017 em que o Claretiano implementou, a partir dos resultados das avaliações anteriores, importantes ações de melhoria de qualidade destacados a seguir a partir dos seguintes eixos: planificação e avaliação institucional, desenvolvimento institucional, políticas acadêmicas, políticas de gestão e infraestrutura. Ou seja, a partir de todos os resultados obtidos, a instituição classificou 5 eixos e esses 5 eixos foram congratulados com ações de melhorias. Eixo de planificação e avaliação institucional. Foste realizada ações de reestruturação da oficina de projetos, um importante organismo dentro da instituição, que é responsável pela planificação e desenvolvimento institucional. Houve também uma adequação do sistema utilizado para recoleção de dados das avaliações, ou seja, criou-se uma estrutura de apoio mais importante, emissão de informes detalhados das avaliações, implementação de uma importante ferramenta de investigação através da internet, fazendo-la acessível a todos, possibilitando inclusive o cruzamento de informações e dados para que se consiga ter um cenário um pouco mais bem claro quanto aos resultados, integração do núcleo de ouvidoria e comissão própria de avaliação, que é, em Brasil, o organismo responsável por la avaliação institucional em la universidade, e foi possível também criar outras tantas ações em la perspectiva das tecnologias da informação, enfim, várias orientações quanto a todo o conceito de planejamento institucional. No que se refere ao eixo 2, desenvolvimento institucional, foi constituída talvez a mudança mais significativa na história da instituição, onde todos os colégios, todas as universidades foram unificadas em uma grande rede de educação que se culminou na padronização, na estandartização de todos os processos, implantação de um sistema integrado de gestão, expansão dos polos de apoio presencial, alcançando todos os estados do país, melhoras no sistema de becas, permitindo uma
melhor relação com o aluno e a instituição, criação de uma carta de princípios partindo de uma evolução do projeto educativo, revisões constantes de planejamento, enfim, uma série de ações que foram frutos deste mecanismo de avaliação. No que se refere à política acadêmica, também foram implementados núcleo de acessibilidade para atender alunos com necessidades especiais, criação de uma coordenadoria de tecnologia da informação integrada a este núcleo, adoção de novos recursos tecnológicos para aprendizagem, implantação de um núcleo de gestão do desempenho dos estudantes, que é esta importante avaliação aplicada pelo Ministério da Educação, enfim, também uma série de melhorias que foram colhidas a partir dos resultados de las evaluações. O EG 5, a infraestrutura física, se refere a todas as melhorias que foram realizadas no aspecto físico e tecnológico da instituição, com destaque para a adequação da infraestrutura conforme normas de segurança e acessibilidade, instalação de internet e protetores em las classes, criação de laboratórios, ampliação de laboratórios, aquisição de novas bibliografias, enfim, uma série de benefícios em termos de infraestrutura. Bueno, como de certa forma o processo de autoavaliação influencia no processo de reconhecimento dos cursos de grado, que é o objetivo da segunda comunicação? Bueno, a partir do programa de autoavaliação, é possível perceber sua importância no processo de avaliação de los cursos para seu reconhecimento. Os 3 cursos analisados, Educação e Desporto, Engenharia Elétrica e Música, são cursos com grande especificidade quando oferecidos em la modalidade à distância, porque todos eles têm uma grande necessidade de atividades práticas em classes e laboratórios. Nós outros, em la instituição, temíamos que os evaluadores do MEC, Ministério da Educação, não compreendiam a dinâmica de los cursos a ponto de questionarem a eficiência e a eficácia de las práticas nos processos de enseñança e aprendizagem. Resumindo um pouco de tudo isso, havia uma grande preocupação com a instituição quanto à percepção destes avaliadores a partir da forma com que eram e são oferecidos os cursos. E lembrando que todos estes cursos tiveram como instrumentos para melhoria da sua qualidade todo o processo de autoavaliação institucional, que é o que nós acreditamos que fez com que os conceitos obtidos nos cursos fossem os conceitos atingidos. Bueno, os avaliadores utilizam um recurso para avaliação que é denominado instrumento de reconhecimento de curso, que é criado pelo Ministério da Educação e é composto por uma série de indicadores de qualidade. E os evaluadores aplicam este instrumento, entrevistam pessoas, enfim, passam um período em la instituição analisando todos os aspectos do curso. Em Brasil, há uma grande discussão quanto à eficiência deste instrumento como ferramenta capaz de evaluar o modo justo dos cursos de grado. Há um instrumento que tem alguns pontos a serem questionados e as instituições têm se mobilizado junto ao Ministério da Educação para tentar criar algumas estratégias para melhorar este instrumento. Bueno, este instrumento está classificado em uma escala de 0 a 5 pontos. Os cursos conquistaram os seguintes conceitos. O curso de Educação e Desporto conseguiu o conceito 4. Curso de Engenharia Elétrica, conceito 4. E o curso de Música, conceito 5, sendo considerado o melhor curso de música à distância do Brasil, uma importante conquista da instituição. Bueno, eu vou falar rapidamente um pouco com vocês sobre quais são os principais indicadores que compõem este instrumento e que levaram estes cursos com tamanha especificidade a obter estes conceitos. Políticas institucionais, que trata de toda a questão política da instituição, os objetivos do curso, estrutura curricular, contenidos, metodologias, atividades complementares, apoio ao estudante, tecnologias da informação e comunicação, infraestrutura, conteúdos didáticos, número de becas, vagas, enfim. É um grande raio-x do curso, é uma grande auditoria que é implementada ao curso. Algumas considerações finais acerca dos dois trabalhos, de como um se relaciona de certa forma com o outro. É possível perceber que a relação dos indicadores com a estrutura da autoavaliação institucional foi o que se possibilitou que a instituição obtivesse um grande resultado nos processos de reconhecimento dos cursos. Ou seja, nós acreditamos que
graças a todo o trabalho que foi desenvolvido no processo de avaliação institucional, nós conseguimos trazer benefícios para os cursos que levaram a este importante reconhecimento com estes importantes conceitos. Para nós outros, os processos de avaliação interna e externa se constituem em mecanismos de autoconhecimento teniendo en cuenta el beneficio institucional y de la comunidad académica, además de ser una importante herramienta que contribuye a la búsqueda de mejoría en procesos de gestión, perfeccionamiento de las acciones académico-administrativas y para la planificación institucional. Se percebe que o compromisso e participação de toda a comunidade acadêmica aliados à gestão democrática e aos resultados das avaliações interna e externa possibilitam a evolução institucional, o que se aprecia a excelência dos serviços prestados à comunidade acadêmica e à sociedade. Por conseguinte, se cumpre o que é a nossa missão institucional, que consiste em capacitar a pessoa humana para o exercício profissional e para o compromisso com a vida, mediante uma formação integral. Esta missão se caracteriza por la investigação de la verdade, la enseñanza e la difusão de la cultura, inspirada nos valores éticos e cristianos e no carisma claretiano que dão pleno significado à vida humana. Bueno, quanto à inspiração, é uma proposta que é vanguarda dentro da instituição, que vem de seu fundador, Santo Antônio Maria Claret, que promove uma identidade aberta e múltipla e uma educação de qualidade que busca sempre atender às expectativas de toda a comunidade e de seus estudantes. Bueno, para finalizar, espero que minhas palavras tenham levado a vocês um pouco da trajetória da evolução em Brasil, em la Universidade Claretiana. Les pido mais uma vez desculpas por falar um pouquito em português e em espanhol, com alguns erros de digitação e em minha fala, mas creio que deu para vocês terem um pouco da ideia de como funciona o processo de avaliação em Brasil. Deixo a todos um grande abraço, espero que vocês terminem aí com bastante alegria o evento, que possam retornar com tranquilidade para suas casas, e para finalizar, eu deixo aí uma bela imagem da nossa sede no Brasil, na cidade de Batatais, no estado de São Paulo. Um grande abraço a todos, excelente comunicação e um grande encerramento do evento.